Olá, meu nome é Isabela Coelho e eu vou apresentar o trabalho Modelagem e Simulação de Jogos Deck Building como Sistemas Discretos, desenvolvido por mim e orientado pelo professor Igor Knopp. O mercado de jogos de tabuleiro está em expansão, com mais de 125 mil títulos registrados. A prova desse crescimento está na SpielEssen, na Alemanha, a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo. O poder econômico desse mercado é inquestionável, com previsão de faturamento de 188 bilhões de dólares nesse ano. E nessa apresentação iremos dar destaque ao gênero de jogos Deck Building. O balanceamento nesses tipos de jogos de construção de baralho é um processo lento e complexo. Devemos garantir que diversas estratégias sejam viáveis e equilibradas. Portanto, a nossa proposta apresenta uma ferramenta que aplica teoria de grafos e rede de Petri para analisar a relação entre elementos do jogo e identificar problemas de balanceamento de forma quantitativa nas fases iniciais do desenvolvimento, ou seja, antes da fase de testes com os jogadores humanos. Jogos Deck Building é um gênero de jogos de cartas, onde os jogadores adquirem cartas que geram recursos. Jogos desse gênero começam com um deck básico e fraco de cartas, e o loop do jogo envolve usar cartas da mão para gerar mais recursos, comprar cartas mais poderosas no mercado de cartas e, ao esvaziar o baralho, volte a embaralhar as cartas adquiridas para formar um novo baralho mais forte. O objetivo do jogo é acumular o maior número de pontos de vitória. Aqui podemos ver exemplos de jogos físicos do gênero de Deck Building. Também existem jogos digitais, como Slay the Spire. O objetivo geral é desenvolver um sistema online para auxiliar no balanceamento de jogos baseados em contratos. Os objetivos específicos do nosso trabalho incluem modelar a dinâmica do jogo com rede de Petri, criar uma interface de edição e simulação, calcular métricas de grafos e representar relações entre cartas e recursos como um grafo. A teoria de grafos é o estudo dos grafos, que são estruturas matemáticas que modelam a relação entre os objetos. Um grafo consiste em vértices. Esses vértices eles representam objetos. Arestas, que representam as relações entre os vértices. E os grafos eles podem ter diversas características, como ser direcionados ou não direcionados. O estudo de grafos, eles geram diversas métricas. Essas métricas são importantes pois permitem diagnosticar pontos fracos, desbalanceamentos e pontos importantes de forma objetiva e baseada em dados. As redes de Petri são um tipo especial de grafo que simula como o sistema funciona ao longo do tempo. Ela consiste em lugares que indicam a disponibilidade de um recurso, transições, que representam eventos que podem acontecer e alterar o estado do sistema, arcos, que conectam lugares a transições e indicam a relação entre os dois, e tokens, ou marcas, que são representados por pontos dentro dos lugares. No exemplo ao lado, temos uma rede com 3 lugares, A, B e F, e uma transição. O arco A tem peso 2, o B tem peso 1. Isso indica que, para disparar a transição do meio, é necessário consumir 2 marcas em A e uma em B para produzir uma marca em F. No nosso trabalho, foi utilizado React com TypeScript, D3JF com Graphology para visualização e análise de grafos. O sistema projetado tem 3 grandes partes: um gerenciador de estado do jogo, um módulo de análise e uma interface de edição. Aplicamos a teoria de grafos para modelar as relações entre os elementos do jogo. Recursos e cartas são vértices, as arestas são ponderadas para indicar quantos recursos são consumidos ou produzidos. As métricas de grafos foram utilizadas para identificar recursos críticos, potenciais gargalos ou subsistemas desconectados. Ao lado, mostramos os recursos que são mais consumidos e produzidos, e o recurso mais demandado. Isso pode ser proposital do jogo, ou pode ser um exemplo de um gargalo que atrapalha o balanceamento. Aplicamos a rede de Petri para modelar a dinâmica entre estados e transições. Os lugares são os recursos do jogo, as transições são as cartas que podem ou não ser jogadas, e os tokens são indicados pelo número no centro dos lugares. Temos também a interface no canto superior direito, que indica o módulo de análise. Livre significa que não depende do jogo para fazer a simulação da árvore de alcançabilidade ao clicar no botão. A árvore de alcançabilidade indica todos os disparos das transições possíveis, partindo de um determinado estado inicial, e é utilizada para identificar os próximos estados possíveis. Os estados iniciais e intermediários são indicados em azul e verde, e terminais ou infinitos são indicados em vermelho. Um jogo fictício foi utilizado como caso de estudo, e ao lado podemos ver que alguns problemas foram identificados. O sistema combina teoria de grafos e redes de Petri para fornecer a análise de balanceamento em fases iniciais de design, e essa abordagem substitui parcialmente o processo lento e custoso de playtesting manual. Isso permite que os designers tomem decisões fundamentadas em dados, criando jogos mais equilibrados com uma maior variedade estratégica desde o início. Trabalhos futuros incluem simulação automatizada com agentes inteligentes e testes em diferentes jogos. Segue as referências utilizadas para o projeto e muito obrigado pela atenção de vocês.